Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E mais uma vez, falando um pouquinho do mangá novato que estou na Shonen Jump. E falar aqui as suas primeiras impressões do que eu achei do mangá. E também do que esperar do mangá futuramente. Se o mangá realmente, de primeira impressão, ele tem potencial para continuar, para desenvolver mais a história. Enfim, vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu acho desse mangá aqui nesse vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e apoia o canal para estar crescendo cada vez mais. Sem muita enrolação, bora para o vídeo. Mangou Gakuen no Iroha é um novo mangá da Shonen Jump, o segundo mangá da leva de novos mangás que a Jump está lançando. Lembrando que são 4 mangás, o primeiro eu já fiz, está aqui nos cards, e o segundo é esse. Vai sair ainda outros 2 mangás e vai ter vídeo de primeiras impressões sim, aqui no canal. Então eu já fiquei no aguardo. Gakuen no Iroha, ele conta a história do Irohazaka Iroha, que é o protagonista. A gente pode chamar de história de Iroha. Ele entrou nessa escola por conta de que essa escola tinha um acesso mais fácil de estudar. Porém, as coisas não foram tão fáceis quanto ele imaginava. Na verdade, essa é uma escola preparatória de estudantes para dar códigos, decifrar códigos e tudo mais. Isso porque a história meio que se passa em um período por volta da Segunda Guerra Mundial, por aí, provavelmente Guerra Fria, mas eu acho que é mais provável para a Segunda Guerra. O que acontece? Essa escola, ele só aceita garotos, ou pelo menos aceitava. Eles aceitam agora matricular pelo menos um garoto por classe. Então, o Iroha vendo essa oportunidade, logicamente, ele se matriculou também um acesso fácil, ele também acabou entrando. Mas como eu falei, é completamente diferente do que se imagina. O que acontece é que, em um certo momento, o Iroha, ele estudando na biblioteca, como ele não tem essas noções de códigos, todo mundo decifra código de uma facilidade e ele tem essa dificuldade porque ele nunca estudou, se aprofundou sobre isso. O que acontece? Ele na biblioteca é um lugar onde muita gente não vai, porque muita gente se suporta mais com a tecnologia do que com esses livros. Ele acaba se encontrando com a garota, na verdade uma garota chega até ele pedindo para que ele pudesse escondê-la. E ele, sem pensar 2 vezes, acaba escondendo. E na verdade ela estava sendo perseguida por uma outra garota, que é a Kiora. A Kiora é uma estudante também da mesma sala que ele. Ela e as amigas dela, não sei se as amigas dela também estudam na mesma classe, mas pelo menos a Kiora estuda junto com ele. Inclusive, ele é o aluno que senta na frente dela. E ela nem lembrava dele, nem sabia quem era ele. O que acontece é que ela tenta perguntar se ela estava por lá, mas ele nega tudo, sem pensar 2 vezes, né? E de uma forma bem tranquila. Ele não aparenta ficar nervoso, nada do tipo. Isso já mostra um pouquinho da personalidade dele. Ele não é aquele personagem escrachado e tudo mais, que fica nervoso com tudo, é nervoso com qualquer coisa. Normalmente esses personagens que têm normalmente essa personalidade, eles aparentam em situações de mais pressão, eles ficarem nervosos e ter aquelas expressões que normalmente a gente vê em alguns personagens. Porém, o Iroha, ele não aconteceu isso, pelo menos não agora. Ele levou tudo de uma forma bem madura e bem calma. Tanto que ela simplesmente ignorou e foi embora. Ele acabou então salvando a garota que estava sendo perseguida. Até então não se sabe o motivo, mas essa garota é a Kogoi. A Kogoi, ela entende bastante também de códigos, assim como a maioria dos alunos que estudam nessa escola. Inclusive, ela até pede para ver se ele deixa ela fazer a tarefa que era para ele fazer na sala, que ele não tinha conseguido. Mas ele falou que se for para fazer, tem que ser ele mesmo. E o que acontece? Ela simplesmente entrega um óculos a ele. O óculos deixa as pessoas mais inteligentes, dizendo ela. Enfim, ela simplesmente sai e ele põe os óculos, e acontece que esses óculos eles são meio que uma tecnologia, ajuda a decifrar os códigos ele Então ele conseguiu decifrar o código, e isso até deixa a Kiora um pouquinho curiosa com respeito disso, chama ele para ter uma conversa, ela e as amigas. E no caso, elas tentam então saber se ele realmente conhece a Kogoi, se ele realmente estava escondendo ela, se ele tem alguma coisa em relação a ela. Parece que a Kogoi realmente é alguém bem perigoso, ou realmente é a Kiora que tem alguma coisa perigosa que a Kogoi sabe, alguma coisa do tipo. Então tem alguma coisa aí escondida nessa história. O que acontece é que o Iroha simplesmente ignora, no caso ele nega tudo, como se ele realmente não soubesse. E agora vem um desafio no qual a Kiora ela entrega um código para ele e pede para ele decifrar, porque se ele não souber decifrar é porque ele realmente estava mentindo sobre a atividade que ele fez. E o que acontece? Ele põe os óculos dele e consegue decifrar de uma forma bem facilitada. Lembrando, ela tinha feito um desafio que se ele não conseguisse decifrar, ele então serviria a ela pelos próximos 3 anos que ele estudasse na escola. O que acontece é que ele conseguiu decifrar e aparentemente estava resolvido. Porém, já se ela perdeu, ela então serviria a ele. Logicamente isso não era dos planos que ela servisse ele, porém uma voz saiu como óculos que ele estava usando.
e pediu para que ela então servisse já se ela foi derrotada. O que acontece é que, na verdade, essa voz veio dos óculos, mas não necessariamente os óculos que falam, e sim a pessoa que estava controlando os óculos, que é a Kogoi, a pessoa que entregou os óculos, o Iroha. O que acontece é que agora a Kogoi ela tem um plano, alguma coisa, e aparentemente ela quer usar o Iroha para os planos dela. Isso é explicado um pouquinho mais no capítulo 2. Eu achei o capítulo 2 bem mais interessante que o 1. Achei que ele foi bem mais objetivo no foco que a história vai seguir do que o próprio capítulo 1. Muita coisa que no capítulo 1 eu acho que poderia ter deixado para depois, ou no caso, fazer uma inversão. Algumas das coisas poderiam ser botadas no capítulo 2 e algumas coisas do capítulo 2 botadas no capítulo 1. Que assim, já no capítulo 1, a gente já apresentaram algumas coisas, alguns objetivos que a história poderia ter traçado, e o que não aconteceu. Eu posso até dizer algumas coisas que eu vi no capítulo 2, que é com relação ao objetivo da Kogoi, que é que existe um certo tesouro escondido na própria escola, e que esse tesouro aí é um prêmio muito grande em dinheiro. Muitas pessoas da escola estão atrás dele, inclusive a própria Kogoi. Mas diferente do que as outras pessoas querem fazer com esse dinheiro, a Kogoi ela quer acabar com as guerras, que é a realidade que eles vivem nesse momento. E é lógico, né? Esse é um objetivo, o objetivo dela. Eu achei esse objetivo bem legal, e agora ela precisa do Iroha para cumprir esse objetivo, para seguir em frente com isso. E é o que o capítulo 2 aborda, por isso que eu achei o capítulo 2 foi bem mais objetivo sobre relação ao futuro da obra, sobre o que o autor quer trazer para a obra, do que o próprio capítulo 1. O capítulo 1 simplesmente focou o que é a escola, isso é bem importante, a gente conhecer um pouco a escola. Eu acho isso com o tempo poderia ser abordado. O autor poderia ter focado um pouco mais no que realmente os personagens, os objetivos dos personagens, e a gente conhecer quem são os protagonistas e o que eles querem fazer com a obra. Pelo menos esse é o meu pensamento do que poderia ser focado no capítulo 1. Mas de qualquer forma, o capítulo 2 focou nisso. Eu acabei de qualquer jeito falando sobre alguns pontos do capítulo 2, porque realmente eu achei o capítulo 2 bem mais legal de 1. Espero que o autor consiga trabalhar muito bem isso. Eu acho que muita coisa pode não dar muito certo, porque eu acho que o autor vai colocar muitas informações, já colocou várias informações nesses dois capítulos, e isso acaba meio que deixando a história não tão legal. E isso eu espero que não aconteça. Eu acho sim que Ango Gakuen no Iroha tem sim um potencial, mas eu acho que também o sentido pode sair pela culatra. Então eu espero que o autor realmente consiga trabalhar bem a história e seguir em frente. Mas de qualquer forma, eu não acho que Ango Gakuen é o favorito dessa leva a permanecer em publicação. Posso estar errado, mas eu vou estar acompanhando esse mangá. Qualquer informação eu vou estar passando aqui para vocês. Enfim, de qualquer forma, esse foi a minha primeira episódio que eu achei do mangá. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você tá achando. E deixa aí nos comentários a sua opinião. E semana que vem eu vou estar trazendo o próximo mangá aí da leva da Shonen Jump. O vídeo é mais ou menos esse, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.